Boa noite, pessoal. Toda quarta tem, não é mesmo? E hoje vai ter também, mas num formato diferente. Hoje vocês vão assistir uma live gravada, mas o assunto é super interessante por um bom motivo. Hoje é aniversário do meu amor, aniversário do Dr. Roberto, e amanhã eu viajo. Então, e vocês sabem da minha correria aí, né? Vivo fora de Campo Grande e vou aproveitar a noite de hoje aí para fazer um jantar especial para ele. Mas deixei um conteúdo bem interessante aqui para vocês. A gente só não vai ter ali o nosso bate-papo, mas pode deixar sua perguntinha aqui embaixo que eu volto para responder e na quarta-feira que vem ao vivo de novo. Então é isso, pessoal. Lipedema, né? É muito importante a gente reconhecer realmente essa entidade para poder libertar essa pessoa, porque ela é uma entidade que foi reconhecida como uma doença muito. E é isso aí, né, pessoal? Quantas mulheres com essa dor, com esse sofrimento, né? Eu confesso para vocês que eu mesmo comecei a prestar atenção nessa questão do lipedema há poucos anos, né? Há poucos anos mesmo, talvez aí uns 4, 5 anos atrás, né? Antes eu não, nem prestava muito atenção, não dava valor, não era meu foco, mas eu comecei a entender que realmente a gente precisa entender que quem tem lipedema, dependendo do grau do lipedema, elas sofrem, são estigmatizadas muitas vezes, né? Tratadas como sedentária, preguiçosa, obesa, né? E olha só a história do lipedema, né? Essa Sarah Bartman aqui, essas figuras aqui, essas gravuras, né? Elas mostram essa negra aqui, ela era usada nos circos, né? Nas apresentações naquela época. E E era um quadro clínico bem típico de lipedema, né? Então isso já é de muito tempo atrás. Então mas ele só foi descrito mesmo como uma entidade clínica em 1940 por Edgar Van Allen, Nuys Allen, cirurgião cardiovascular, e outro Edgar aqui, Hines Jr., na Clínica Mayo, e por isso que essa síndrome, ela é denominada Síndrome de Allen-Hines. Mas ela só foi oficialmente reconhecida como uma doença e ter um CID próprio em 2022, ou seja, 4 anos atrás. E ela não faz parte do currículo médico acadêmico brasileiro. E muitas vezes ainda é confundido com outras condições, né, como obesidade, lipodistrofia etinoide, linfedema, né, celulite, etc e tal. E aí tá aí essa mulher que sofre não só pelo problema estético, né, e por ser estigmatizada, mas ela também tem problemas físicos, de dores nas pernas, de sentir pernas pesadas, do edema, das equimoses frequentes que aparecem ali, né, dos roxos que aparecem. Então, é uma condição que a gente precisa realmente prestar atenção e ajudar essa mulher. E olha só essa estatística aqui. É uma estatística que diz o seguinte: nós não temos estatística para lipedema. Na Europa, os estudos trazem ali uma estatística de 0,06 a 39%. No Brasil, a gente tem uma coisa que em torno de 12% das mulheres tem lipedema. Lógico, né? Ela só foi reconhecida como doença há 4 anos atrás, menos até. Então, não existe ainda uma estatística correta, né? Uma coisa fidedigna, nem no mundo, nem no Brasil. Mas a gente sabe que agora realmente a gente está conseguindo fazer muito mais diagnóstico e a gente vai poder notificar e vai poder ter uma estatística mais fidedigna. Então, quando a gente fala em lipedema, a primeira coisa é multifatorial, né? Existe uma predisposição genética, sim, é bem forte a história familiar, né? Quando a mãe tem, filha, etc., avó. Tem um componente inflamatório, então a gente sabe que o adipócito, já vou dar até spoiler aqui, do lipedema, ele produz mais adipócito tipo 1,
que é aquele adipócito mais relacionado à inflamação crônica subclínica. E além disso, ele também produz um estrogênio diferente, que eu vou mostrar para vocês, né? Então, tem um fator hormonal importante e tem um fator vascular, microvasculatura venosa, arterial e, por último, linfática. Então, ó, aqui a gente não tem onde intervir, né? Predisposição genética é a predisposição genética, mas aqui é onde a gente tem que intervir aqui no lipedema, tá? E mais uma vez, a gente tem que olhar para dentro da nossa unidade morfofuncional, que é a célula, para resolver esse problema. Porque se a gente não olhar para a célula, a gente não resolve a inflamação, a gente não resolve a parte hormonal. Lipedema tem cura? Não sabemos ainda, tá? Mas eu tendo a acreditar que sim, depois de alguns casos que eu tenho atendido, que eu tenho acompanhado alguns colegas também, né? Mas nós vamos lá no final chegar a alguma conclusão. Mas se não tiver cura, eu posso dizer para vocês que tem regressão e tem controle para que você consiga deixar essa paciente ali num grau um, né? E trazer de um grau 4 para um grau 2 para um grau um e mantê-la assim, tá bom? Então, quando a gente fala em lipedema, a gente sabe que a gente tem um estresse oxidativo envolvido ali, proliferação celular, né? A gente sabe que o metabolismo da progesterona e do estrogênio está, né, prejudicado, ele é errôneo. Então, naquele tecido se produz um estrogênio que expressa mais um receptor do que o outro, como eu vou mostrar para vocês, e tem uma resistência aos receptores de progesterona, então ele não responde bem à progesterona, né? Tem um acometimento adipogênico, é um tecido gorduroso diferente. Ele funciona diferente, ele produz mais macrófago tipo um, né? Então ele produz mais inflamação e produz esse estrogênio diferente. Então, e tudo isso leva à inflamação crônica, a infiltração de macrófagos, a fibrose e a disfunção ali da barreira endotelial. Então, lipedema, ela é uma doença crônica progressiva, né? Ninguém começa com grau 4 de lipedema. Eu fiz um diagnóstico bem difícil esses dias de um lipedema de grau 1, fiquei muito na dúvida se aquilo era lipedema ou não, né? É uma doença, então, crônica progressiva e ela é caracterizada pelo acúmulo anormal e doloroso de gordura subcutânea, simétrica. Então, sempre nos dois membros, ali no quadril inteiro, predominantemente nas extremidades, principalmente coxas e pernas, mas eventualmente pode acometer os braços também. Então, aqui, ó, aparece a primeira coisa, ó, doloroso. Então é aquela pessoa que ela vai fazer uma drenagem linfática, não é gostoso. Ela sente dor, essa gordura é dolorosa, tá? Diferente de quem tem celulite vai fazer drenagem linfática, gosta, né? Então aí já é a primeira diferença. Quase que exclusivamente acomete as mulheres. Por quê, gente? Não tá o estrogênio e a progesterona fortemente envolvido com isso daí, né? E muitas vezes não, essa doença normalmente ela começa a se manifestar naquelas momentos bruscos de alteração hormonal dessas mulheres, que pode ser na puberdade, pode ser na gravidez, pode ser na menopausa, né? Então, aquelas fases onde tem alta variação hormonal é que vão desencadear aí a manifestação dessa doença. Não é obesidade, não é um problema estético, tem uma base genética inflamatória, muitas vezes é subdiagnosticada, confundida aí com a obesidade, né? Com linfedema, com celulite, etc e tal. Só que, se a gente fizer uma biópsia daquela gordura, daquele tecido adiposo, ele tem alterações características diferentes de se você fizer uma biópsia de uma celulite ou de uma gordura normal. Então, se você fizer uma biópsia daquela gordura, você vai ver que tem hiperplasia e hipertrofia de adipócitos. Olha só.
e tem uma infiltração aumentada desse macrófago com esse marcador CD68+, que é um marcador de inflamação, inclusive formando estrutura em coroa ao redor dos adipócitos mortos, tá? Isso aqui é muito característico do lipedema. Nessa histologia, ainda tem vasos sanguíneos dilatados, alteração na permeabilidade endotelial, fragilidade capilar. Por isso que essa mulher faz edema, né? E se você fizer uma fração estromal dessa gordura, nós que somos aqui da regenerativa, ela vai ter um menor rendimento celular. Então, aqui já entra uma deixa para vocês. Pô, André, posso aproveitar a gordura da minha paciente do lipedema para fazer uma fração estromal para tratar, sei lá, uma queda de cabelo, para tratar uma infertilidade ou um rejuvenescimento? Não é legal. Não é uma gordura boa. Não é uma gordura de qualidade. As células tronco que vêm ali, elas vêm com um potencial de diferenciação menor, tá? Alterado, porque é uma gordura alterada. Então, não é legal usar essa gordura para fazer os procedimentos regenerativos. Então, tá aqui, ó, o CD68, né? A coroa aqui em volta. Então, isso tudo indica inflamação local. Ó, os macrófagos, eles recrutam citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina 1 beta, TNF-alfa, COX-2, NF-kappa beta. Isso leva a uma disfunção do tecido, aumento da aromatase, que vai transformar, produzir ali estrogênio, né? Você já pensou se faz uma testosterona para essa mulher? Ela vai aromatizar e vai piorar essa situação, né? Também aumenta a insulina, peptina e tudo mais. Então tá aqui, ó, os adipócitos fazendo toda essa, secretando toda essa orquestra inflamatória aqui, essa aromatase produzindo estrogênio e andrógenos também, né? Isso tudo levando então à resistência insulínica, né? Levando ao aumento do estrogênio, aumento da leptina e diminuição das adiponectinas, dos marcadores inflamatórios, né? Aumento da glicose, dos ácidos graxos, enfim, dos lipídios. Essa bagunça aí que vocês estão vendo. E alterações moleculares, né? Então, nós temos o aumento aqui dessas vias PPARY, CD36, FABP4, que são fatores chaves na diferenciação adipogênica. Também marcadores de estresse oxidativo elevados, como carbonilas proteicas. E isso aqui é uma coisa paradoxal, ó. A gente pensa que aqui poderia ter uma mitocôndria lenta, né? Mas a gente tem, paradoxalmente, uma resposta paradoxal. A gente tem uma atividade mitocondrial aumentada, tá? É um mecanismo de defesa do nosso corpo, né? Só que quando você tem uma atividade mitocondrial aumentada, às vezes a gente está pensando que ela tá bem, está produzindo ATP, mas ela está produzindo o quê? Estresse oxidativo, está piorando esse estresse oxidativo. Então, mesmo essa atividade mitocondrial aumentada, aqui no caso são stem cells, né, nas células troncos do adipócito, aqui, adipositárias, ela está também levando a um aumento do estresse oxidativo, porque uma mitocôndria que funciona muito e mal, ela vai levar ao aumento do estresse oxidativo, tá? Controvérsias e limitações atuais. Edema linfático secundário. Então, o que a gente sabe é que o edema linfático no lipedema, ele acontece por último, nos estágios mais avançados. O problema ali mesmo da microvasculatura é, é, é venoso e arterial, primeiramente, tá? Então, pode existir um edema linfático, mas ele já aparece lá nos estágios mais avançados, ele não é considerado uma causa primária no lipedema. A gente não tem biomarcadores diagnósticos específicos, porque assim, esses marcadores que eu mostrei para vocês exigem o quê? Uma biópsia, tá? E essa resposta mitocondrial aumentada, paradoxal, é uma dúvida que existe, né? E a classificação atual em estágios, como ela é feita hoje, grau 1, 2, 3 e 4, né? Parece ser insuficiente.
Então, se propõe uma atualização aí que considere comorbidades, peso, histórico familiar, enfim, tá precisando melhorar isso aí. Muito bem, então tá aqui o nosso adipócito, que é um dos pontos aí do tripé. Na verdade, é um quadripé, mas a parte genética a gente não tem como intervir, né? Então, vamos começar falando aqui do adipócito, né? Então, a gente sabe que os adipócitos, eles não são do mal, né? Eles são do bem. Eles têm várias funções no nosso corpo, né? Eles têm função nutricional, eles têm função biomecânica, né? Função de termorregulação, eles têm função ali na nossa imunidade inata, tem fatores regenerativos, ele está associado ali, inclusive na medula óssea ali com tem células-tronco, né? Nossa, quanto de célula-tronco mesenquimal tem na gordura? Talvez seja a fonte mais rica de célula-tronco mesenquimal e, por consequência, de cells também. Então, o nosso tecido adiposo, quando ele funciona bem, ele é do bem, tá? E quando a gente fala na gordura do nosso corpo, a gente tem que lembrar que a gente tem a gordura marrom, que é aquela gordura que tem mais mitocôndrias, que é uma gordura metabolicamente mais ativa, que a gente gosta. A gente tem a gordura branca, né? E a gente tem a gordura bege, que é a intermediária entre a branca e a marrom. A bege tem mais mitocôndrias também. Quando a gente fala na gordura branca, a gente pensa na gordura ectópica, por exemplo, uma gordura, uma esteatose hepática lá, gordura do fígado, né? A gordura visceral, que é aquela que a gente não gosta, né? A gente sabe que é uma gordura perniciosa. Gordura do subcutâneo. Só que, gente, tá faltando uma gordura nessa classificação. Por quê? Porque a gordura do lipedema, histologicamente falando, ela não se enquadra nessa classificação aqui, porque ela é diferente funcionalmente falando, né? Então, quando você pensa em função, a gordura é um tecido que tem funções, às vezes boas, às vezes ruins, né? Mas funcionalmente falando, ela é uma gordura diferente que talvez precise ser acrescentada aqui nessa classificação, tá? Então, falei para vocês do macrófago tipo 2 que o adipócito produz, né? Que ele tem um perfil anti-inflamatório, ele tem aumento de adiponectina, diminuição da leptina, diminuição da hipóxia, melhora a resistência insulínica, a sensibilidade à insulina. Já o macrófago tipo um é o contrário, ó. Tá? Então, a gordura que produz macrófago tipo um e lá no começo da aula eu falei para vocês que a gordura do lipedema produz mais macrófago tipo um, ela tem um perfil muito mais pró-inflamatório. Então, aqui, ó, células T, células B, menor adiponectina, aumento da leptina, da hipóxia, leva mais à resistência insulínica. Aí, outra coisa, né? É, aromatase que essa gordura produz, né? Então, essa testosterona vai se transformar mais em estradiol e também nos andrógenos, né? Essa gordura vai, vocês vão ver que esse estradiol que é produzido aqui, eu vou mostrar para mais para frente um pouquinho, ela expressa mais um receptor do que o outro, então também é um estradiol anômalo. Então, se esse paciente é obeso, ele já vai ter mais aromatase. Se esse paciente tem resistência insulínica, né, também, ó, leva aqui a diminuição da síntese da SHBG. A gente já falou para vocês, né? SHBG é um marcador inflamatório. Se você tem inflamação, você tem SHBG baixo, ele é um marcador de inflamação. Se você tem um SHBG baixo, você vai ter mais testosterona biodisponível. Se você tem mais testosterona biodisponível, você vai vir mais para cá para o estradiol. Então, olha quanta coisa, né? Você já tem antiposto que produz macrófago tipo um que é mais inflamatório. Se ele é mais inflamatório, ele leva a resistência insulínica. Se ele leva a resistência insulínica, diminui o SHBG. Você fica mais testosterona biodisponível. Muitas vezes essa paciente tem obesidade ou sobrepeso. Então, já tem mais aromatase aqui, tá? Então, são vários fatores que levam esse adipócito a produzir a estrogênio. E deficiência venosa capilar, né? Venosa e arterial.
tá? E o estrogênio? A gente sabe que o estrogênio ele tem receptores alfa e receptores beta. Os receptores alfas, eles são mais antilipogênicos. Eles ajudam a melhorar a resistência, a sensibilidade à insulina, reduzir o peso corporal e a massa adiposa. E o beta participa da regulação da homeostase glicêmica e lipídica. E eles usam, então, eles atuam aqui sinergicamente para prevenir inflamação e fibrose. Os dois são importantes, é o equilíbrio. É igual o médico e o monstro lá do GH, que eu falo para vocês, né, do GF1. É igual a, fiz esse dia uma live do médico e do monstro falando também dos análogos, né, do GLP-1, do GIP e tal. E aqui é a mesma coisa, eles têm que estar em equilíbrio. Só que no lipedema ocorre uma alteração na distribuição desses receptores de estrogênio nos adipócitos. E essa relação do receptor alfa e beta, né, ela fica alterada. Então você tem uma sinalização metabólica com aumento na liberação de enzimas esteroidogênicas produzidas pelos adipócitos, levando ao aumento da liberação parácrina do estrogênio. Essas alterações, então, vão resultar em maior alteração do receptor gama, ativado aí por esse peroxissoma. Entrada de ácidos graxos livres no adipócito, captação de glicose e angiogênese, enquanto reduzem a lipólise, a mitocondriogênese e a função mitocondrial. Então, aquilo que eu falei para vocês, se tem uma atividade mitocondrial alta, mas a função da mitocôndria está ruim. Então, ela gera mais estresse oxidativo local do que ATP. E essas alterações juntas, elas levam ao aumento da adipogênese, ao acúmulo lipídico nos adipócitos, resultando numa maior massa de tecido adiposo. Então, vocês vão ver que no lipedema ocorre uma superexpressão do receptor alfa e uma redução do receptor beta. Então, lembra que eu mostrei para vocês que o alfa, ele é antilipogênico, né? Muito bem. Esse desequilíbrio favorece um ambiente pró-inflamatório, lipogênico, antifibrinolítico, contribuindo para os principais achados clínicos do lipedema. Beleza? Gestrinona no lipedema e drospirenona. Bom, eu vou falar para vocês da minha experiência, tá? Vou falar mais para frente um pouquinho. Então, a gente sabe que a mulher é cíclica, que o lipedema ele vai aparecer naquelas fases de maior flutuação hormonal, como, por exemplo, a puberdade, a gravidez, a menopausa, né? Mas também está relacionada com a genética e com a inflamação, né? Com o estilo de vida. Já mostrei isso para vocês. Isso aqui é aquilo que eu expliquei para vocês dos receptores, né? Então, tá aqui, ó, é, o receptor beta bloqueado e o receptor alfa super expresso. Então, essa mulher, ela tende também a produzir mais estrona, e esse é um cuidado que a gente tem que ter, tá? Então, aqui o aumento do estradiol. E isso está presente em 100% dos casos com lipedema e é caracterizado pelo aumento da expressão do receptor alfa, redução da expressão do receptor beta. Então, isso vai levar a inflamação, hipertrofia de adipócitos, disfunção vascular, linfática e fibrose. As flutuações hormonais são momentos críticos, né? Mas não só isso, disruptores endócrinos, então bisfenol, fitalatos, né? Tudo que ativa aromatase ou mimetiza estrogênio, né? Derivados do soja, tudo isso agrava tanto a inflamação quanto o lipedema, consequentemente. Padrões comportamentais, como sedentarismo, dieta mais inflamatória, estresse crônico, uso de corticoides, uso de contraceptivos orais, tudo isso vai levar à piora do quadro do lipedema. E muitas vezes lipedema esse mecanismo do lipedema, ele também está envolvido com isso aqui, ó, com endometriose, com adenomiose, com miomatose uterina. Então, é muito comum a gente achar mulheres com lipedema e também com endometriose ou com adenomiose, tá?
Muito bem. Além disso, não falei ainda, existe uma resistência à progesterona. Então, além do aumento do estradiol local, e além desse estradiol local superexpressar o receptor alfa e diminuir o receptor beta, ele tem essa resistência à progesterona aqui, tá? Ele acomete quase exclusivamente as mulheres, raramente homens, já falei para vocês, a não ser no hipogonadismo ou em terapia estrogênicas, pacientes trans, por exemplo. Então, isso sugere uma dependência estrogênio sensível grande aí relacionada a essa doença, tá? Qual que é o efeito do estrogênio no tecido adiposo e no tecido vascular? Então, na adipogênese, o estrogênio, ele modula a diferenciação de células-tronco mesenquimais em adipócitos. Ele atua via receptor alfa e beta com efeitos distintos, né? Então, o alfa é mais antiadipogênico e anti-inflamatório e o beta é ao contrário. Em tecidos de lipedema, há alterações na expressão beta. Nos vasos sanguíneos, o estrogênio aumenta a permeabilidade capilar, aumenta o edema, e isso explica o edema intersticial, a fragilidade vascular, modula a angiogênese, né? Faz um remodelamento linfático também. Então, ele é muito implicado aqui, no lipedema, tá? Então, tá aqui, ó, esse slide explicando aqui, ó a upregulation do receptor beta aqui no lipedema, levando a toda essa alteração aí, tá? Então, tem uma má distribuição desses receptores. Ele tem um downregulation do receptor alfa e um upregulation do receptor beta, tá? Células-tronco derivadas do tecido adiposo de mulheres com lipedema mostram maior capacidade de proliferação adipogênica, uma resposta alterada à exposição do estrogênio com efeito pró-inflamatório angiogênico, né? E também a expressão daqueles genes que eu já falei para vocês, que estão associados à inflamação e a remodelamento tecidual. A aromatase, né? Já falei para vocês. E isso acaba levando, gente, a um ciclo vicioso do aumento do estrogênio local, tá? E acaba, isso é que leva a uma dificuldade de resposta à dieta e ao exercício. Então, por isso que muitas dessas mulheres, elas até fazem a dieta, vão para o exercício e a resposta é pobre. Por quê? Porque você tem que intervir aqui nesse ciclo do estrogênio, né? Então, o estrogênio vai aumentar a lipogênese ali desse adipócito anômalo, que vai levar ao aumento da produção desse estrogênio anômalo também, né? Então precisa tirar essa mulher desse ciclo vicioso. Então, por isso que eu falo assim, ó, não adianta você fazer só abordagem nutricional, ou só abordagem hormonal, ou só abordagem vascular. Você precisa fazer a abordagem completa, tá? E eu vou dizer como é que eu faço isso para vocês. O que eu queria mostrar aqui? Só para ilustrar artigo científico, né? Tá aqui a nossa gordura, que é importante para nossa vida, e no lipedema ela tá aqui expressando todos aqueles marcadores que eu mostrei para vocês, né? De inflamação, de membrana, etc e tal. Vamos ver o que que tem de importante aqui. Acho que aqui é só mais do que eu falei. Eu queria só dizer, né, que no fim, né, depois que acontece a hipertrofia, primeiro a hiperplasia, depois a hipertrofia dos adipócitos, o próximo passo é a fibrose, né? Então, a presença aqui de fibronectina, fibras colágenas, tal, então vem para a fibrose. E depois que acontece a fibrose, é que vem a disfunção linfática, tá? Então, você tem primeiro realmente uma disfunção vascular, hormonal, né? Começa a levar o acúmulo dos adipócitos aqui. Esses adipócitos vão primeiro aumentar de quantidade, depois de tamanho, depois vem a fibrose, depois vem a hipóxia, depois vem a disfunção linfática, por último. Então é isso, pessoal. O lipedema pode ser classificado em tipo 1, 2, 3 e 4, né? Dependendo do seu grau aí de evolução, né? E então, o tipo 1, onde é que ficaria a localização? Na pele, no quadril, né? No quadril ali, no tipo 2, ele já vai descer até os joelhos. Tipo 3, ele vai lá até o tornozelo. E o tipo 4, ele pode pegar os braços também, tá?
E aqui ele colocou ainda o tipo 5, né? Que eu não conheço esse tipo 5 que seria dos joelhos até o tornozelo aqui, tá? E ele também pode ser caracterizado não só pela localização, mas também pela progressão, né? Pela progressão da doença. Então, no estágio um você tem uma pele normal, né? Um tecido subcutâneo menos doloroso, menos denso. Então, aqueles estágios que a gente conhece de agravamento do lipedema, né? Que talvez fique mais fácil de visualizar aqui nessa figura, né? Então, você vê que esse grau um aqui, ó, é um grau praticamente, se você olhar, não prestar muita atenção, você não faz diagnóstico, que é o que eu falei para vocês essa semana, que era uma paciente parecida com essa daqui, uma diferença praticamente de uma pessoa normal, né? Você tem que unir ali o quadro clínico, o peso nas pernas, a dor, as equimoses, né? Prestar atenção que já tem uma gordurinha se acumulando aqui. Os pés são sempre poupados no lipedema, né? Então, essa evolução. Então, você tem dois tipos de classificação, pela localização e também pelo grau de progressão da doença. Como é que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico ainda é clínico. Então, a gente tem que saber que é uma diminuição simétrica, é uma distribuição simétrica da gordura e sempre vai poupar pés e mãos. Então, essa paciente apresenta dor espontânea, equimoses, hematomas, né? Histórico familiar, piora ao longo do dia. Pode acontecer um edema ortostático. Esse sinal de Stimmer aqui é negativo, diferencia do linfedema. Vou mostrar a foto para vocês. E assim, bioimpedância, ultrassonografia, então alguns exames auxiliares aqui, tá? Então, pedir exame de sangue, né? Enfim, mas o diagnóstico é basicamente clínico mesmo. Nunca pedi um exame mais específico aqui de citocinas inflamatórias, marcadores, por exemplo, para lipedema. Diagnóstico diferencial principalmente com a celulite, mas também com linfedema e alguns outros que a gente vai colocar aqui. Esse aqui é o sinal que eu falei para vocês, que ele é negativo em paciente com lipedema, né? Então, é quando você, olha só, o sinal do manguito é esse sinal aqui, ó, que parece que o edema é em perna, né, de calça, como se fosse uma calça, o pé totalmente polpado, e aqui é o sinal de steamer, que onde você pinça a pele do pé, ou mais do dedo ainda, né, e você realmente não tem nada de edema aqui. Então, isso é um lipedema, isso aqui é uma obesidade. Então, você vê que aqui na obesidade você tem uma circunferência abdominal aumentada, de gordura visceral. É comum a gente dizer que a mulher do lipedema, parece que você olha ela da cintura para cima, ela é uma pessoa, e da cintura para baixo ela é outra pessoa, né? Porque aquela pessoa, na maioria das vezes, né? Pode ter lipedema nos braços também, mas na maioria das vezes é assim, né? Cinturinha fina, os braços finos. Hã? É mulher pera? Ó, o Beto está aqui assistindo a aula perguntando se é mulher pera. Não, a pera, não sei se é pera. Pera tem cintura fina? Cintura é fina. Não sei. Então, olha aqui. Agora a diferença com linfedema, né? Linfedema unilateral aqui, ó. Né? Então, bem diferente do linfedema. De novo, o sinal de Stimmer aqui, ó, você pegando. Então, você vê que aqui você tem edema, né? Aqui, ó, tá fininho, não tem. Aqui você tem edema, aqui tá fininho. Aqui você tem edema, aqui você não tem. Oxigênio terapia hiperbárica. Excelente para lipedema, tá? Ela vai regenerar, aqui ó, ela age na medicina regenerativa, ó, no estresse oxidativo, na inflamação, na remodelação tecidual, na angiogênese, na apoptose, na regeneração e proliferação e diferenciação de células, inclusive células tronco, né? Na adesão das células enfim, células aqui principalmente de imunológicas. E o tecido adiposo, e, assim, o lipedema precisa de tudo isso aqui, né? Então, se o paciente tiver condições de fazer hiperbárica, é super bem indicado, umas 2 sessões por semana, ali por 3 meses, pelo menos, tá? E o estradiol, né? Como é que a gente vai modular o estradiol? Eu gosto da gestrinona, que é um progestágeno sintético, né? Que todo mundo conhece aí, e ela tem um efeito antiestrogênico. Então,
eu gosto da gestrinona para diminuir a produção desse estrogênio local aí, ajudar a diminuir a inflamação, para cortar aquele ciclo vicioso ali do estrogênio que eu mostrei para vocês, tá? E levar uma estabilização hormonal em mulheres aí com comorbidades, porque eu falei para vocês que muitas vezes essa mulher tem endometriose e outras coisas. Existem pessoas que usam a oxandrolona, existem pessoas que usam a. Esqueci agora um que eu falei lá no começo, um outro. Pois eu lembro para falar para vocês. Na minha experiência, eu uso a gestrinona, tá? E eu acho que funciona muito bem. Então, o lipedema é o grito silenciado de milhões de mulheres. Eu peço que vocês escutem, tá? E, e eu espero ter Negócio. contribuído com vocês. Tem cura? Vamos apresentar de novo que não acabou ainda não. Tem cura? Bom, nós estamos na era da medicina regenerativa, né, gente? Então, se a gente acredita que você pode reverter o envelhecimento celular, regenerar um tecido, a gente tem que acreditar que tem cura. Se a gente regenera um miocárdio, por que que a gente não vai regenerar um tecido adiposo, tá? Então, a gente tem que lembrar disso aqui, ó, idade biológica, focar na célula, na reversão do envelhecimento celular, na regeneração desses So how adipócitos. old am I? E a minha resposta para vocês é que eu acho que o lipedema tem cura. Ó, se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva, deixe seu like e encaminha essa live para aquela pessoa que você acha que precisa ouvir sobre esse assunto. E se você é novo no nosso canal, dá uma maratonada, tem muito conteúdo interessante aí para você que é interessado em saúde, que é um biohacker. E por enquanto eu deixo aqui o meu beijo grande, meu abraço cheio de ocitocina para essa comunidade, que é a maior comunidade de biohackers do Brasil. Até quarta que vem.